Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Por enquanto, só temos mulheres aqui, né? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso semestre. Nós estamos com a disciplina de avaliação institucional. Nós vamos estudar até final do semestre com essa disciplina. Eu espero poder aprender juntamente com vocês sobre a disciplina. Algumas coisas eu vou ensinar para vocês, outras vocês vão me ensinar também. Então, a nossa aula vai ser uma troca, né? Se bem que na EAD é mais difícil ter essa troca, mas sempre que tiver encontros presenciais ou essa interação aqui no Google Meet, né, ou nos grupos de WhatsApp, a gente vai estar trocando as nossas experiências. E uns vamos aprendendo com os outros, ok? Eu não sei se vocês já deram uma olhada lá no Educa, já tiveram a curiosidade de olhar a disciplina, ela já está com a aula postada, a aula de hoje já está postada, já tem uma atividade para vocês fazerem, e funciona da seguinte forma, gente, a aula ela é totalmente EAD. Algumas vezes eu vou gravar alguns vídeos e colocar lá para vocês, né, faço os slides, gravo os vídeos e disponibilizo lá para vocês na rota de aprendizagem. Outras vezes vão ser vídeos de terceiros, vídeos de outras pessoas, de outros professores ou até mesmo de outras instituições que serão disponibilizados lá para vocês acompanharem. Mas não se preocupem que eu tenho uma metodologia de trabalho que eu só coloco em cada aula algo relacionado àquele assunto que a gente vai estudar naquela devida aula, tá bom? Então, sempre eu vou disponibilizar algum texto, alguns links, algum vídeo, uma atividade. Se houver necessidade, a gente vai fazer um fórum avaliativo também. E sempre os slides que eu uso para a aula, tá ok? Então, vai ficar de forma que vai ficar bem fácil para vocês acompanharem, para vocês estudarem. Qualquer dificuldade que vocês forem tendo, né, vocês podem me procurar, eu estou sempre à disposição no WhatsApp, às vezes eu não posso responder naquele momento, mas assim que puder eu respondo, tá? Bom, eu nem me apresentei, né, deveria ter me apresentado antes de estar conversando com vocês. Meu nome é Silvanis Borges, eu fiz mestrado em educação e estou fazendo doutorado em educação também. E, especificamente, eu estudo o envelhecimento humano. Então, sempre vocês vão me ver aqui fazendo no grupo, né, fazendo alguma divulgação de algum trabalho com velhos, com pessoas idosas, e sempre que puder também eu vou estar convidando vocês para conhecer um pouquinho desse trabalho, ok? E eu espero que vocês também aprendam a respeitar o envelhecimento humano, assim como eu, e assim como todas as turmas que eu passo na Unitins, né? Desde que eu entrei aí no Campus Araguatins 2019, eu desenvolvo um trabalho com as pessoas mais velhas. E desenvolvo trabalho também com criança. Eu gosto muito de PIBIC, gosto de PIBIX, estou trabalhando até com PIVIC, que é uma bolsista, quer dizer, não é bolsista, é uma acadêmica que é voluntária para fazer uma pesquisa. E se vocês gostarem de escrever, a gente vai dar muito certo, porque eu gosto de escrever artigos, resumos, gosto de orientação de TCC, então gosto mesmo da pesquisa bibliográfica e da pesquisa com seres humanos também, tá? Então, se alguém tiver interesse em pesquisar alguma coisa, em escrever alguma coisa, é só me procurar que a gente vai estar escrevendo. Gosto de participar do CICTEC, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que a Natália é dessa turma, né? A Natália esteve comigo no CICTEC do ano passado, tá aí a Natália Silva. Isso. Pode falar, Natália. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Então, teve a Natália e mais alguns acadêmicos do campus de Araguatins, né? Foram para o CICTEC, que acontece geralmente em setembro. Antes, às vezes eles fazem uma divulgação bem em cima, assim, com um prazo bem curto para escrever. Então, se você tem interesse de escrever algum artigo, já começa aí escrevendo para depois fazer a submissão, tá? Para a gente não perder prazo. Eu estou com 5 trabalhos de Araguatins, com alguns acadêmicos que a gente vai estar... que foram propostos, né? Eu ia falar que a gente está no Rio de Janeiro, mas eu não posso dar certeza, porque a gente não tem certeza de nada ainda. Tem uma acadêmica aí da sala também, a Heloísa. A Heloísa está aí? A Heloísa, que escreveu junto com a Elisandra do 7º período agora. O resumo delas foi aceito, né? E se Deus quiser, a gente vai estar no Rio de Janeiro para fazer a apresentação.
e outros trabalhos também de Araguatins. Tem mais 4 aí, de outros alunos de outras turmas. A Cássia está ali batendo palminha, obrigada. Então, gente, só Descobri essa... essa função aqui, desculpa, professora. Não tem problema não. Então, é só para fazer essa introdução aqui e dizer para vocês que eu gosto de escrever, né? Gosto de orientar, e se você também gosta, é só me procurar que a gente vai estar trabalhando juntos, tá bom? Qual que é a perspectiva de vocês em relação a essa disciplina? Quando vocês viram lá, né, para fazer a matrícula, a avaliação institucional, o que que você acha que vai estudar nessa disciplina? Alguém aí quer falar? Podem ficar sem vergonha que a aula toda eu vou ficar questionando vocês, viu? E vocês vão ter que contribuir comigo aqui. Não falo sozinha, não. Natália, quando você viu essa disciplina, o que você acha que você vai estudar nessa disciplina? Oi, professora, pode repetir, porque tá dando problema aqui no meu celular. Tá. Quando você viu o nome dessa disciplina a primeira vez, o que você achou, o que você acha que vai estudar nessa disciplina? Avaliação institucional. Na minha opinião, eu acho que seja avaliação de ensino na escola. Também que pode envolver a comunidade, como os profissionais na educação, como também familiares. Quem mais? Alguém mais gostaria de falar? Como se fosse um processo contínuo de, como eu poderia dizer, das atividades que é praticada dentro das salas de aula, como se fosse uma forma de avaliação, mas contínua no dia a dia, não sei. Quem mais gostaria de falar? Quem, gente? Estou tentando colocar aqui para vocês os slides. Já vai aqui, já vou compartilhar. A gente vai ver um pouquinho sobre... depois, Natália, a gente vai ver no final se você acertou a sua resposta ou não, e a Cássia também que contribuiu aí, tá bom? Vamos prestar atenção e depois vocês me dizem se vocês estavam certas quanto ao pensamento de vocês sobre a disciplina, tá? Então, vamos lá, gente. Já está aí projetado aí para vocês. O nome da disciplina é avaliação institucional, né? O meu nome eu já falei para vocês, sou a professora Silvanise Borges. Nós vamos ver aqui um pouquinho da ementa. Esses slides estão postados lá na rota de aprendizagem, tá? Ó, na ementa, a gente vai ver aqui, durante esse semestre, sobre avaliação educacional e institucional, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre avaliação institucional, quais são os tipos de avaliação que a gente tem, por que a gente tem tanto medo da avaliação, e vamos ver também sobre avaliação institucional. Quais são os órgãos, né, que vêm na instituição para fazer essa avaliação, esses órgãos externos. A gente vai ver que tem avaliação interna, que tem avaliação externa, e que tem a avaliação educacional e a avaliação institucional, que avalia a instituição de ensino, né, seja da educação básica ou seja dos cursos superiores. Avaliação da escola, né, vamos ver sobre os conceitos, os contextos e relações, a prática da avaliação institucional na educação brasileira, a autoavaliação da escola, né, a escola às vezes vai ter que parar um tempo e fazer uma autoavaliação, o professor também, quando avalia, ele tem que fazer esse momento de autoavaliação dele e fazer com que permitir com que os alunos também façam essa autoavaliação. E a avaliação externa, né, que é promovida pelos esses órgãos oficiais aqui, ó, o ANA, SAEB, ENEM, IDEB, ENAD, PISA. O ENAD é um dos mais conhecidos nossos da instituição superior, né, que alguns acadêmicos faz esse ENAD. Esse ano nós temos o ENAD aí no campus de Araguatins, no curso de pedagogia. Quem vai fazer essa prova vai ser o
quinto, que vai estar no sexto período, né, no segundo semestre. Ela acontece sempre no mês de setembro. Então, agosto, a gente começa aí uma divulgação pesada sobre ENAD, e a instituição deveria trabalhar isso o tempo todo, né, porque o ENAD é uma pontuação que conta muito para a pontuação da universidade. Mas, infelizmente, a gente deixa para trabalhar isso só com a turma que vai fazer ENAD, né? Tem também os instrumentos de avaliação institucional, né? A gente vai ver como é que é essa elaboração, como é que é a aplicação, ver um pouquinho desses questionários de avaliação institucional, como é que é feita essa análise e interpretação desses dados, né? Porque quando a gente vai fazer a avaliação numa instituição, tem muitos dados. Então, primeiro, como é que são elaborados esses questionários, como é que é feita essa avaliação e depois essa interpretação de dados para a gente ter esse resultado final. Vamos ver também um pouco da inter-relação entre a avaliação educacional e a institucional, para a gente ver até que ponto que a avaliação interfere, tanto na instituição como na vida da pessoa. Até aqui tudo certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper aqui, tá? Para que eu possa responder. Não precisa esperar eu terminar para depois fazer perguntas, não, tá? Tá tudo certo, não tem problema, a gente vai conversando e eu vou apresentando aqui para vocês, tá? Então, essa é a ementa. Tudo isso aqui nós temos que estudar nesse semestre. Algumas coisas a gente vai ter explanado com a minha explicação mesmo, outros a gente vai ver alguns vídeos de terceiro, e outros eu vou dar seminários, né, para que vocês apresentem nos grupos. Ah, gente, deixa eu falar com vocês sobre o momento de avaliação nosso, tá? Se houver alguma mudança, depois eu falo para vocês, mas, a priori, é da seguinte forma: nós vamos ter um encontro presencial para esses seminários, né, que nesses seminários a gente tem as apresentações de vocês, que vale 5 pontos, né, geralmente é em grupo, e eu tiro dúvidas sobre a disciplina também no decorrer das apresentações, porque geralmente as apresentações são sobre esses assuntos que a gente estuda, né, e vocês vão ter o roteiro para fazer acontecer o seminário, e no outro, geralmente assim, num sábado a gente faz essa apresentação de seminários e no outro já é a avaliação, tá? Então, nós teremos 2 encontros presenciais, que é para essas apresentações de seminários, e depois nós temos os encontros das avaliações, tá? A A1 e a A2 são presenciais também. Então, na verdade, nós vamos nos ver ainda 4 vezes, né, na disciplina de EAD. Antes da A1, um encontro antes da A1 e outro encontro antes da A2, tá ok? E para a apresentação de trabalho para o seminário, geralmente faltando uns 15 dias, eu já peço para vocês fazerem as divisões dos grupos e divido o material que vai ser estudado por vocês para fazer as apresentações, tá? Então, vamos aqui seguir no nosso terceiro slide. Avaliação educacional e institucional. Olha, as diferenças entre avaliação institucional e avaliação educacional ou de aprendizagem, quando a gente fala de avaliação educacional, né, ela se refere à avaliação de aprendizagem. Ela se relaciona-se quanto a avaliação educacional vai para cuidar da análise de dados relativa ao plano pedagógico, enquanto que a institucional cuidará de questões do âmbito burocrático. Então, todas essas siglas aqui que eu falei para vocês, ó, o ANA, o SAEB, o ENEM, o IDEB, ENAD, PISA, são da avaliação institucional, tá? E a avaliação educacional se trata da avaliação da análise de resultado do que foi aprendido pelos alunos ou pelos acadêmicos, tá? Tanto na escola básica como na graduação também, nas instituições de ensino superior, tá? Então, quando a gente fala de avaliação educacional, a gente está referindo àquela avaliação da aprendizagem, né? O que vocês aprenderam, que pode ser de várias formas. Eu não preciso ter uma avaliação somente escrita, né? Tem vários tipos de avaliação. Posso avaliar o comportamento, posso avaliar a participação, posso avaliar quem está fazendo atividade ou não, ou posso só dar uma prova para eu avaliar o conhecimento de alguém somente pela prova.
tá? Já a avaliação institucional, eu tenho aqueles questionários que vêm de fora, tem as equipes que vêm de fora para fazer essa avaliação institucional. Vocês lembram de ter participado de alguma avaliação institucional? Tipo SAEB? SAEB é famoso, né? Hein, gente? Conhece ou não conhece? Eu não lembro de ter participado, mas pelo nome consigo relacionar, reconhecer. Uhum. É bem famoso o SAEB, várias pessoas, vários alunos, né, participam dessa prova. Ela na escola de educação básica vai medir o conhecimento da escola, né, dos alunos da escola, com perguntas específicas. Não são os professores da escola que elaboram essa prova, ela vem já pronta, né, para ser aplicada. Às vezes o professor ou outras pessoas são contratadas para aplicar essa prova na escola. E tem outras que a gente nem fica sabendo, tem outros tipos de avaliação que a gente nem fica sabendo. Vem lá o pessoal, ou talvez do Conselho de Educação, desses órgãos externos aí, às vezes vem do próprio MEC ou dos órgãos superiores nos municípios, né, fazer essa avaliação para ver como anda a escola. Deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui no chat. A Bruna disse que não lembra, também não. Mas a Edjane disse que a minha filha já participou. A Kelma também disse que não lembra. Então, depois vocês procuram... às vezes, os filhos de vocês fazem e vocês não estão nem sabendo, né? Às vezes fazem uma avaliação lá que é uma avaliação diferente, não é essa avaliação aplicada na escola, né? É uma avaliação para avaliar a escola e não o conhecimento do seu filho. A Loiane disse que também os filhos dela já participaram ano passado. Isso mesmo. Ela é aplicada lá na educação básica. E geralmente é feita no final de semana, ou às vezes é feita até mesmo durante as aulas, né? Até, às vezes é por isso que a gente nem fica sabendo, né? Não tem uma divulgação, às vezes a escola não divulga o que está acontecendo. A maioria das escolas divulga, tá? Bom, então vamos aqui para frente. A avaliação educacional centra-se na questão da aprendizagem e do desenvolvimento escolar, enquanto que a avaliação institucional destina-se à avaliação de políticas, projetos e instituições, tá? Foi o que eu falei. E aqui nessas avaliações institucionais, que eles vão ver o que precisa, né? Qual política precisa melhorar, o que precisa melhorar na escola, o que as escolas têm em comum, o que não tem, o que está faltando em alguma escola que eles podem atender, né, e geralmente é com recurso estadual ou federal, no caso das instituições de ensino federais. A avaliação institucional, ela permite que as escolas analisem os resultados dos alunos e intervenham criticamente com vista à melhoria da aprendizagem. Então, tanto a avaliação institucional como a educacional visa melhoria, tá? A gente faz uma avaliação para melhorar, né? Infelizmente, a avaliação, às vezes, ainda é vista como algo punitivo, né? Quando a gente fala de avaliação para algum aluno, até mesmo alguns de vocês aí na universidade morrem de medo de avaliação. E não deveria, né? Se você estudou, se você está ali consciente do seu papel de acadêmico, né, de estudante, e você está aprendendo, não precisa ter medo na hora da avaliação, você só vai falar o que você sabe, né, na avaliação. E cabe ao professor também a estar revendo o tipo de avaliação que ele faz, né, o tipo de ensino que ele está trabalhando, para que possa melhorar. Agora, quando eu falo, gente, de avaliação, e quando a gente vai avaliar o aluno lá da educação básica, principalmente a educação infantil, e a educação infantil nem conta muito nota, né? Nem tem nota de aluno, às vezes são conceitos. Mas, principalmente na primeira e na segunda fase do ensino fundamental, eu tenho que estar sempre revendo, né, a metodologia, o tipo de ensino, as estratégias que eu estou usando, se o meu aluno não estiver aprendendo. Na universidade também, só que a maioria dos professores não faz muito isso na universidade. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de professores que às vezes são carrascos, são rancorosos, são
professores que querem mesmo é que o aluno se dê mal na prova, porque às vezes o aluno não vai na faculdade, né? Às vezes não estuda. Então, a gente preocupa mais com o aluno da educação básica, né? Da primeira e da segunda fase do ensino fundamental, porque às vezes o do ensino médio já tem um pouquinho de responsabilidade também, assim como os da graduação, né? E a gente parte do pressuposto que o aluno que está na graduação, ele está ali porque ele quer aprender, né? Vocês vieram, às vezes vêm de fora da cidade, vocês já trabalharam o dia todo, então, o tempo que vocês tiram para a universidade é um tempo que vocês estão lá para aprender realmente, né? Alguém gostaria de falar? Vocês já tiveram algum professor rancoroso com vocês? Lá, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na própria Unitins que vocês estão estudando? Como é que está sendo esse tipo de avaliação? O que vocês acham? Já tive professor que se orgulhava porque a turma toda tirava nota baixa. Como Jesus, se mas é fosse isso. uma medalha. E deveria ser diferente, né? Hoje em dia a gente tem mais consciência, né, do quão importante é ter uma boa metodologia, inclusive quando tem isso como resultado numa sala, né? Então, hoje em dia a gente já pensa totalmente contrário do que a gente viveu. Uhum. Então, realmente ainda existe alguns professores que são assim, né? Comemoram quando todo mundo tira nota ruim, ou o objetivo dele é que tirem nota ruim mesmo, e não deveria ser assim. É lógico, igual eu disse para vocês, né? Lá eu já tive um questionamento sobre isso, que a aluna fala assim, mas professora, vocês falam que tem que rever o posicionamento. Gente, mas a gente vai rever o posicionamento quando eu estou trabalhando com crianças lá que são pequenas, às vezes vão com fome para a escola, às vezes sofrem maus tratos pela família ou onde moram. Agora, a gente rever quando é acadêmico que não quer nada com nada, aí fica difícil, né? Então, assim, não que o nosso objetivo seja dar nota ruim para ninguém, mas a gente quer ver o que vocês aprenderam realmente. E a gente considera, gente, que na educação básica, que o aluno aprende até na hora que está fazendo a prova, né? Aí, quando a gente está aplicando prova, na graduação, a gente fala, gente, a prova é individual e sem consulta. Eu também eu falo isso, tá? A prova é individual e sem consulta, e se alguém tiver copiando do outro, vai ficar com 0, né? Agora, lá na educação básica, às vezes é até interessante a gente deixar com que o aluno peça a ajuda do outro, né, na hora da avaliação, porque ele vai aprender mais. Né? Agora, vocês, né, a gente que já é grande, eu até mesmo no meu doutorado, quando vai fazer alguma atividade avaliativa, assim, é cada um por si. Né? A gente tem que estudar antes, às vezes a gente estuda na hora, porque às vezes é até prova com consulta, mas é cada um por si mesmo. Bom, a avaliação institucional, ela tem sua legitimidade quanto a escola estabelece a relação entre a sua política educacional, o projeto pedagógico e sua organização, suas ações definidas no plano de desenvolvimento da escola e da prática do dia a dia. Então, tudo que a gente vai fazer na escola, a gente já tem um documento, né, que já está dizendo lá o que é para ser feito. Então, essa avaliação também, ela está de acordo com o PPC, né, que é o projeto pedagógico, no caso de vocês aqui, é o projeto pedagógico do curso. Na escola é o PPP, né, projeto político pedagógico. E tem até outros nomes, outras nomenclaturas, mas a avaliação tem que estar de acordo com esse documento que norteia a educação, né? Tem que estar seguindo as orientações da LDB, seguindo as orientações, tem muitas normativas que vêm para as escolas, né? Nesse período mesmo de pandemia, mudou-se tudo, né? Então, houve vários documentos, várias normativas de mudança, inclusive da avaliação, de como seria feito. E teve um momento que falaram até que não teria avaliação, né? Que todos os acadêmicos, a partir do momento que eles estivessem fazendo as atividades no período da pandemia, ele seria passado de um ano para o outro, né? O que era mais que justo.
não sei se vocês acompanharam, vocês já estavam estudando, né? Vocês entraram, já ainda pegaram um ano de pandemia, né? E a gente que estava aí há mais tempo, os outros acadêmicos que estavam há mais tempo, entrou a pandemia, a gente foi para o estudo remoto, né? Tudo no sistema, sem saber de muita coisa. Isso foi o mundo inteiro, né, gente? Não foi só aqui no curso em Araguatins. No mundo todo, a gente teve que aprender a dar as aulas e a fazer essa avaliação. Então, foi uma coisa bacana que aconteceu, porque saiu uma normativa do MEC dizendo que quem estivesse, né, tinha que estar frequentando, tinha que estar participando, fazendo as atividades, mas às vezes tinha algum tipo de avaliação, ele não conseguiu nota, então não precisava alcançar aquela nota para passar de um ano para o outro, e passaram. Nós acreditamos que teve muitas perdas de aprendizagem, né? E agora a gente tem que correr atrás, principalmente quando se trata de educação básica. Deixa eu seguir aqui os nossos slides. Agora vamos ver um pouquinho da avaliação institucional na universidade. Olha, ela é vista como um instrumento de melhoria de qualidade acadêmica e científica. Ela busca a compreensão global das universidades, e essa avaliação tem como objetivo compreender e avaliar todos os processos produzidos pela universidade, intervindo criticamente na comunidade acadêmica e científica. Nós vamos ver vários tipos de avaliação, vários tipos de como é feita essa avaliação na universidade, tá? Essa aula é só um apanhado do que a gente vai ver, né, durante esse semestre todo. Nós vamos ver quais todos esses tipos de avaliação, inclusive a externa e a interna, tá? E o processo de avaliação da universidade, ele requer que a instituição tenha um julgamento de valores a respeito dos resultados que se quer chegar do seu trabalho sistemático e contínuo. A gente tem que ver onde a gente quer chegar, né? Quais os resultados eu quero alcançar para fazer essa avaliação da universidade. E em se tratando de avaliação nossa, né, avaliação de aprendizagem, avaliação do aluno ou do aluno da educação básica ou do acadêmico, né, vocês aí do ensino superior, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Todo momento das nossas vidas, nós somos avaliados, não é isso? A gente veste uma roupa bonita para quê? Diz aí para mim. Para que a gente veste uma roupa bonita, Ilha? Para que a gente toma banho e arruma? Me fala. Érica, Maria Aparecida, pode falar, qualquer uma. Chayane. Para que você toma banho e fica bonito? A Kelma respondeu, para mostrar para os outros, né? Não é, gente? Para me sentir bem. E para as pessoas verem que você tá bonita, que você tomou banho e que você tá cheirosa, não é, Maria? Verdade. Ou não? Sim. Né? Eu tô falando bobagem, gente? A gente veste uma roupa bonita pra... Oi, Cássia. Essa que é a realidade, porque no fundo, nem que seja um pouco, a gente ainda quer ser bem visto, né? Não quer sair pela boca dos outros como desarrumado, como se não tomasse banho. Então, no fim de tudo, a opinião ainda importa. Exatamente, mas é porque a gente está sendo avaliado o tempo todo, né? Às vezes você até que na aula as pessoas querem falar, mas não querem falar porque você, mas se eu falar, alguém vai achar que eu estou falando bobagem, né? A gente fica com medo o tempo todo de alguém estar nos avaliando e de alguém nos criticar, né? Ó, a Chayane disse que a gente veste uma roupa bonita para se sentir bem, e ao mesmo tempo porque vamos ser avaliados. Isso mesmo. Né? Então, o tempo todo nós somos avaliados. Então, vamos cuidar também da nossa aprendizagem, né? Da nossa instituição, para que essa avaliação venha e veja o que está de errado e conserte, né? Quando a pessoa fala com a gente que a gente está com a roupa feia, eu nem visto mais a roupa. Tomo antipatia da roupa, gente, que eu não quero nem ver, não é? Acontece isso com vocês também? Não, pô, não tenho isso, não. Tem não? Se falar que eu tô feia, aí que eu visto mesmo. Eu não.
Eu sou diferente de você, Maria Aparecida. Se falar que a roupa, que a cor não deu certo comigo, não quero mais. Se falar alguma coisa relacionado, né, ao vestimento, ao corte de cabelo, até o esmalte às vezes, né? As pessoas avaliam tudo na gente. E tem gente que igual você que não importa. Agora já tem gente como eu que importa, né? Pode falar, Kelma. Pois eu também não me importo, não, professora. Que bom para vocês. Mas se tirarem nota ruim, eu vou falar com vocês vão importar, né? Aí sim, porque senão não passa, né? Aí como é que fica? Certo. Vamos seguir aqui os nossos slides. Olha. A avaliação institucional, ela ultrapassa as questões das aprendizagens individuais, né? Então, a avaliação institucional, ela não está preocupada com essa aprendizagem individual, né? A avaliação institucional, ela avalia a instituição, tá? Buscando a compreender as relações e as estruturas de caráter público e social das universidades. Essa avaliação ela é dividida em duas modalidades. Vamos ver aqui quais são as modalidades da avaliação, da avaliação institucional, tá, gente? Aqui não é avaliação educacional, é institucional. Então, na avaliação institucional, nós temos a autoavaliação, que ela é coordenada pela comissão de avaliação de cada instituição. Cada instituição de ensino superior tem uma equipe, né, que chama-se comissão de avaliação. Então, essa comissão, quando se trata de autoavaliação, essa comissão que vai fazer essa avaliação, que vai coordenar essa avaliação, né? Vai questionar o público externo, vai questionar o público interno. A Natália até falou um pouco disso aí, né? Que ela achava que a gente ia estudar. Mas isso aqui é se tratando, Natália, da autoavaliação, da avaliação institucional, tá? Ela vai ser orientada pelas diretrizes nacionais e por um roteiro de autoavaliação institucional da Comissão Nacional de Avaliação, que se chama CONAIS. A sigla que é Comissão Nacional de Avaliação. Então, já tem essas comissões, já tem esse nome, então, cada instituição, ela forma essa comissão para fazer essa autoavaliação. E tem a avaliação externa, que se baseia nos padrões dos instrumentos de avaliação e relatórios das autoavaliações, sendo orientada por uma visão que busca integrar uma natureza formativa e de regulação a partir de uma visão globalizada. Então, depois que foi feita essa autoavaliação, aí tem essa avaliação externa aqui, né, que ela vem baseando-se nos padrões de instrumentos de avaliação e relatórios da autoavaliação. Então, para acontecer a avaliação externa, precisa primeiro fazer essa avaliação, essa autoavaliação dentro da universidade. Então, ela é realizada por comissões constituídas por membros cadastrados e capacitados do INEP e do órgão do governo federal. Tá? Então, o INEP ele já tem lá alguns modelos de questionários para fazer esses dois tipos de avaliação. E, às vezes, as próprias instituições desenvolvem algum tipo de questionário, né, para iniciar o trabalho, e depois, sim, tem que fazer, passar tudo para esses questionários que são elaborados pelo INEP. Né? Essas pessoas, elas são totalmente capacitadas, né, para fazer esse trabalho. Eles ficam há anos, às vezes, discutindo o que perguntas que vai ter em algum questionário, como é que vai ser feito esse relatório. E o pior, gente, quando muda a política, às vezes muda tudo isso aí, né? Às vezes o MEC, ele tem alguns trabalhos que são desenvolvidos, aí entra um tipo de governo que vai lá, muda algumas coisas, aí entra outro, vai lá, muda de novo, pega o que usava anteriormente. Assim também como no município, né? A gente sabe que político entrou, muda alguma coisa, às vezes muda, nem muda muito, muda uma nomenclatura ou outra, mas para dizer que o trabalho foi desenvolvido por tais secretários, né, tais políticos, e isso vai desde prefeituras a estados e até federal, né, estadual, municipal e federal. Avaliação na escola.
Tá? Esse aqui agora é lá na escola, a gente falou um pouquinho da avaliação das instituições de ensino superior, e agora vamos falar um pouquinho aqui na escola. Avaliação educacional, aí tem aqui a avaliação de currículo, tem a avaliação de programas, né? Quais são os programas que estão sendo usados na escola, qual é o currículo que está tendo na escola, né? Quais são as disciplinas estudadas em cada ano da vida escolar do aluno. Tem a avaliação institucional, que é feita na instituição de ensino, a avaliação de desempenho, que é essa avaliação da educação, né? Juntamente com a avaliação da aprendizagem, para ver o que o aluno aprendeu ou não. E para você, o que é avaliação da educação? Alguém pode me falar o que é avaliação na educação? Deixar aberto aqui para vocês um tempinho. Quando vocês estudavam, o que vocês acham que era lá? Como é que era lá a avaliação na educação em que vocês estudavam? A Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Para mim é quando o desenvolvimento do aluno se superava, né? É quando o aluno conseguia alcançar o objetivo da metodologia do professor em sala. Muito bem, Bruna. Para você, a educação é o aluno conseguir suprir as necessidades que o professor estipulou, né? Que a escola estipulou. Seria isso? Isso. A Erika disse aqui que avaliar as notas, aprendizado dos alunos através de prova. A Bruna não falou aqui, mas é sobre outra coisa. Bom, alguém mais gostaria de falar o que é avaliação na educação? Quando a gente pensa de avaliação na educação, a gente pensa isso mesmo, né? A avaliação do conteúdo estudado, as provas, que nota que eu tirei, o boletim do aluno, né? Como é que ele é feito, como é que é elaborado esse boletim, o que foi aprendido em cada disciplina. Aí tem aqui, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras para vocês. Vocês dão conta de ler o que está escrito aí? Algumas sim, outras não. Outros eu não estou conseguindo ler, não. Lê para a gente, Maria, aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, tá? Avaliação, alunos, professores, métodos, avaliar, educação, processo de educação, professor, aluno, forma, ser... as outras eu não estou conseguindo enxergar, professora. Prática. Tá certo. Tá certo, processo. Quem mais? Leu alguma aí que ela não conseguiu? Construção, grupo, dever, se não me engano. Educação, deve, grupo, apenas, ser, diante, pois, prática, trabalho. Alguém mais? Reflexão, olha, acharam a palavra reflexão aí? Sobre realidade. Métodos, professores, Ensino. participantes, objetivo, grupo, escola, educação. Ok. Acho que dá para a gente voltar. Então, todas essas palavras aí, gente, são relacionadas à avaliação. E não são poucas, né? Olha, nós temos a avaliação, avaliar, o professor, o aluno, a aprendizagem, o processo, o ser, né? Então, todas essas palavras aí que eu falei, e muitas outras que estão aí nessa nuvem, são relacionadas à avaliação. E veja o quanto que a gente pode errar, né? Vocês, enquanto acadêmicos, enquanto alunos, nós, enquanto professores, e vocês, enquanto futuros professores. A gente tem que prestar atenção nisso, o quanto que a gente pode errar fazendo a avaliação.
né? Porque alguma coisa que a gente faz errada, às vezes a gente acaba com o nosso aluno, né? Uma avaliação, né, mal feita ali, um processo mal feito pode ser que eu estrague a vida do meu aluno. Olha, essa imagem aqui, o que traz para vocês? O que vocês pensam quando veem essa imagem? Você está desesperada, professora. Né, tá desesperado. Vocês ficam assim no dia da prova de vocês? Sim. Dependendo da matéria. É. E será que o aluninho nosso também lá da educação básica, né? O aluno lá do primeiro, segundo, terceiro ano, né? Será que ele também não fica desesperado no dia que ele sabe que vai fazer prova? O que vocês Certeza acham? que sim. Porque isso acompanha a gente desde criança até hoje. Pois é, então, o professor podia ser mais maleável, né, gente? Nós poderíamos ser, né, mais maleáveis com os alunos, porque é desesperador. Quando a gente fala prova, avaliação, parece que está falando uma palavra que atormenta o ser, né? Principalmente quando a gente não aprende, né? Principalmente quando nós fomos responsáveis e não estudamos, não é verdade? Vocês acham que o medo reprova? Não. Acredito que sim. Acho que sim também. Também acho que sim. A gente fica com tanto medo que às vezes a gente não consegue fazer, a gente esquece. Não acontece isso com vocês? Chega lá, vocês sabem tudo. Estudou em casa a semana toda, aí chega na hora da prova, tem uma pergunta, aí depois que eu entrego a prova, assim, putz, era isso que estava perguntando? Eu estudei isso, não tem gente que fala isso, eu estudei isso e não consegui escrever, deu um branco, dá branco em vocês? Sim, Isso. já acontecia muito comigo. Dá um branco que a pessoa esquece tudo, né? Mas isso aí não deveria acontecer. Né? Aqui tem um slide de uma menininha, né? Ela deve fazer aí um quinto, um sexto ano, pelo tamanho dela aqui, pedindo help, né? Um socorro. E, na verdade, todos nós pedimos socorro na hora da prova. Né? E quando é avaliação institucional, as pessoas que estão à frente da instituição também ficam morrendo de medo, né? Porque quando está fazendo a autoavaliação, se ela não fez um bom trabalho para descobrir onde estão os erros, onde precisa melhorar, ela, na hora que vier o questionário de avaliação lá do externo, as pessoas que estão à frente vão ficar loucas, né? Por quê? Falharam em algum momento, porque a gente sabe. Porque agora tem outra coisa, quando se trata de avaliação institucional, a gente tem como se fosse um roteiro para seguir. Agora, às vezes a gente não segue esse roteiro. E aí a gente leva nota ruim em algumas coisas que a gente sabia que já devia ter arrumado, né? E nós, enquanto estudantes, também. Às vezes a gente sabe que eu vou ser cobrada na hora da prova, que eu vou ter que saber alguma pergunta para eu responder, algum conteúdo, mas eu não estudo. Né? Então, a gente tem que pensar aí dos dois lados. Não é só do lado do professor, não é só do lado de quem está avaliando, mas o meu lado também, enquanto estudante, eu tenho que melhorar porque eu vou ser avaliado. Né? E só eu sei dizer sobre o que eu aprendi. Né? Não adianta outra pessoa. Às vezes a gente até tenta colar, né? Vocês colam? Só deixar, né? Não. Não. A Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Eu não colo, não, porque se eu não confiar no que eu estudei, como é que eu posso confiar no que os outros estudou, né? Exatamente. E às vezes a pessoa que cola errado, né, Bruna? Verdade. E se eu estou colando... Gente, lógico, eu não estou aqui para ser hipócrita. Eu sei que às vezes a gente cola mesmo. Eu também já colei, né? Já copiei a resposta do outro. Mas eu estou sendo desonesto comigo mesmo, né? E a gente tem que aprender a fazer um tipo de avaliação, enquanto vocês forem professores, né? Fazerem um tipo de avaliação que o aluno não precise colar. Né? Eu gosto muito da prova, com questão que
Eu quero ver o entendimento de vocês sobre aquela questão. Geralmente, tipo assim, escreva um texto, né? Escreva de 5 a 10 linhas o que você entendeu sobre a fala de tal autor, né? Então, é uma maneira de eu ver o que você compreendeu, não copiar o que o outro escreveu. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? E professora, Sim. eu já colei. Só Uhum. que eu tinha marcado a resposta certa. E eu fui colar e marquei. Viu? O que acontece? Às vezes acontece isso mesmo, né? Você não confiou em você, confiou no outro e o outro estava errado. Eu sabia que a resposta era aquela, sim. E aí, quando eu vi outra resposta, eu fiquei com dúvida. E acabei marcando a resposta da outra pessoa e errei. Aí eu peguei e marquei, né? Uhum. Elia levantou a mão, pode falar. Ilia. Às vezes também, quando a colega é bem inteligente, né? A gente também tem esse hábito, mas já passou. Às vezes a gente acha que é inteligente, né, Ilia? A gente copia do outro. A Edjane diz que nunca gostou de colar. Ótimo, Edjane. Vamos seguir aqui. Então, às vezes, as crianças, né, elas pedem um socorro lá na hora da prova, né, passa por uma ansiedade, a gente não sabe os problemas que essas crianças tiveram em casa, né, às vezes, no dia da avaliação, sabe tudo, e no dia da avaliação teve um problema emocional, teve uma briga, presenciou uma briga de família, né, ou aprontou alguma coisa, a mãe deu um corretivo, então, às vezes, as crianças passam por esses problemas emocionais que atrapalham também na hora da avaliação. Né? O professor deve estar atento, gente, a essas questões também. Avaliação é refletir sobre uma determinada realidade a partir de dados e informações e emitir um julgamento que possibilite uma ação. Agora, o que é avaliar? Olha, a definição aqui, segundo Oliveira, 2016, avaliar consiste no ato de mensurar, medir, dimensionar, quantificar ou qualificar algo que se deseja atribuir valor ou grau. É um ato de diagnosticar e para esse fim são aplicados métodos, instrumentos e ferramentas que devam ser pensados de forma a se adequar ao objeto, fato ou fenômeno a ser avaliado. Tá? Isso aqui é uma citação segundo Oliveira, 2016. Então, a gente já sabe que avaliar consiste em medir, né, mensurar, quantificar ou qualificar. Às vezes a gente costuma errar muito nessa avaliação também, né, porque às vezes a gente vai medir e mede errado, né, a gente qualifica e qualifica errado. Então, a avaliação, ela é um processo, não deve ser nunca a nota de uma prova, né, por isso que na universidade a gente trabalha com duas ou mais tipos de quantidade de medição, né? A gente faz o seminário para vocês apresentarem. Na EAD aqui a gente tem as nossas atividades também que podem ser avaliadas e a gente tem a avaliação. Porque já pensou se fosse uma só avaliação, valendo toda a nota, e quem fosse mal nessa avaliação? Né? E na educação básica, a gente avalia, às vezes, o aluno todo momento, todo dia, com a sua participação, com as atividades que ele faz, com as atividades que ele traz de casa pronta, né? Quando ele colabora com o outro. Então, tudo isso faz parte da avaliação. Ilia, pode falar? Pode falar, Ilia. Não, professora, foi a tela aqui do celular, que a internet está... Ah, tá. É que toda hora está levantando a mãozinha. Tudo bem. Então, a avaliação, ela é a prática educativa e não um pedaço dela, né? O Paulo Freire disse isso, né? Não é só um pedaço da avaliação, ó, tipo assim, agora eu vou pegar aqui e vou avaliar. Não é. A avaliação é contínua, é um processo, é o tempo todo, eu tenho que estar avaliando o meu aluno. E assim como toda a educação, a avaliação vai ter as características políticas, sociais e culturais definidas pela educação, a unidade escolar,
conforme o projeto político-pedagógico quando participativo, ou conforme as decisões da cúpula, né, que é as decisões do diretor, dos coordenadores, dos professores. Isto é, isso aqui que eu acabei de dizer, né, da direção e das coordenações pedagógicas, e às vezes tem alguns professores, e às vezes tem até uma associação de pais e mestres também que contribui para isso aqui. Mas a educação ela tem que estar sempre pautada nesses documentos, tá? No projeto político-pedagógico, nas normativas que são estabelecidas, ou seguindo aqui as orientações da direção e das coordenações, que geralmente eles estudam o que está nesses documentos para se pautar para fazer esse tipo de avaliação, tá? Olha, nós temos aqui alguns tipos de avaliação. Tradicionalmente, têm sido identificadas 3 funções pedagógicas para avaliação da aprendizagem aqui, tá, gente? Que é a função diagnóstica, que eu vou medir, vou mensurar quando o meu aluno chega, né? Às vezes o aluno, agora no início do ano, geralmente os professores fazem isso, né? Essa avaliação diagnóstica, para ver o que o aluno sabe, o que tem mais necessidade de estar ensinando mais, né? E para ver, às vezes, tem algum assunto que ele já vem, já sabe, então só vou complementar aquele assunto. Então, esse aí é a função diagnóstica. É realmente fazer um diagnóstico da aprendizagem do aluno. E tem a função formativa, que é o formar o aluno, né? Para eu faço essa avaliação aqui, formando o aluno. E tem a função somativa, que é eu vou somar os conhecimentos desse aluno, que também é segundo Ferreira, 2017. Tá? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada tipo dessa avaliação. Olha, avaliação, eu vou correr um pouquinho mais aqui, que a gente já está chegando aqui ao tempo de acabar a aula, mas eu vou deixar todos os slides postados lá e eles já estão bem explicadinhos, tá bom? A avaliação diagnóstica, ela tem a função básica de informar sobre o contexto em que o trabalho pedagógico vai se realizar, bem como sobre os atores que participaram do mesmo. Esse tipo de avaliação fornece subsídio para uma ação mais ampla. Tá? É o diagnóstico que o professor faz quando o aluno chega na escola. Geralmente acontece no início do ano, no início do semestre, tá? Ou quando um aluno vem de uma outra escola transferido também, o professor às vezes faz esse diagnóstico para ver o que ela precisa trabalhar mais com algum determinado aluno. Aí tem os recursos específicos, olha, tem seminários, questionários, análise de resultados anteriores, quando os alunos estão passando de um ano para o outro, aí faz uma observação, faz entrevista com os alunos, etc. Tem várias possibilidades de fazer essa avaliação diagnóstica, tá? E a avaliação diagnóstica, ela pode se dar antes ou depois da definição dos objetivos. Exemplo, se um dos objetivos definidos no projeto pedagógico foi fornecer atendimento individualizado e psicopedagógico ao educando com dificuldade de aprendizagem, faz necessário verificar quais são esses alunos utilizando vários recursos. Tá? Aí eles vão aplicar alguma prova, algum questionário, ou fazer uma entrevista, ou fazer um seminário, pode até ser um tipo de brincadeira que o professor faz, que ele consegue identificar em que tipo de conhecimento esses alunos já têm, o que eles precisam mais, né? Que mais eu vou gastar mais tempo ensinando, né? Às vezes tem alguma disciplina que eu preciso gastar mais tempo, outras menos, né? Às vezes eu preciso fazer um atendimento individualizado com o meu aluno, porque eu tenho lá 20 alunos, mas 19 estão muito bem, mas um precisa aprender mais sobre o assunto, então faço um atendimento individualizado com ele. Ou peço ajuda, né, para que alguém faça esse atendimento enquanto eu estou trabalhando com os outros. Ou faço um trabalho que todos os meus outros alunos ajudem o que está precisando de aprender alguma coisa a mais. A avaliação diagnóstica é o objetivo alcançar as metas do trabalho pedagógico, juntamente com a avaliação formativa. Isso possibilitará sempre maior ênfase no processo de ensino-aprendizagem nas unidades de ensino. Espera aí que eu acho que eu corri aqui um pouco. Tá. Já a avaliação formativa, ela tem a função de informar constantemente os agentes do processo de ensino-aprendizagem, que é o professor e aluno, né, que são esses agentes aí do processo de ensino-aprendizagem, o que está acontecendo. Né, eu vou aplicar a prova e vou saber o que o meu aluno
aprendeu daquele conteúdo que eu ensinei. Então, essa informação não pode se dar de forma apenas descritiva, mas deve possibilitar novas decisões, às vezes até mesmo mudança de rumo. Né? Eu tenho que ver o que eu ensinei, o meu aluno aprendeu ou não aprendeu? Eu tenho que mudar o jeito que eu estou ensinando? Ou posso continuar ensinando da mesma forma que eu vinha fazendo, né? O professor também tem que fazer, na avaliação formativa, até uma autoavaliação de como pode mudar. Então, os resultados da avaliação formativa devem mostrar a necessidade, o onde, o quando, e como e o porquê. E se reverem planos ou retomarem decisões estabelecidas. Né? Porque, às vezes, eu fiz um plano de ensino, vou pensando que eu vou desenvolver um trabalho ótimo, mas o meu aluno não está conseguindo aprender. Então, eu tenho que mudar de estratégia, né? Eu tenho que retomar essas decisões aí que já foram restabelecidas para que eu alcance a aprendizagem do meu aluno. Aqui tem alguns tipos de avaliação. Antes do ensino, inicial, coletiva, prognóstico, diferenciado e diagnóstico. Durante o ensino, que é a formativa, interativa, retroativa, proativa. E depois do ensino, que é a somativa, final do processo, a atribuição de notas. Né, essa avaliação somativa aqui é aquela lá que eu vou ver o que o meu aluno aprendeu durante o tempo que eu estava ensinando, né, aquele período de tempo, e eu vou somar toda a nota dele. Igual vocês, tem uma avaliação somativa no final do semestre, né, vocês pega a avaliação, primeiro vocês fazem um seminário, tem uma nota, depois faz alguma atividade que pode ser atribuída a outras notas, faz uma prova, aí soma tudo, tem a nota da A1. Aí estuda mais 2 meses, faz tudo de novo, né? E tem a nota da A2. Aí soma, aí no semestre nós temos aí a nota. Isso aí é a avaliação somativa, que é a nota de vocês. Tá ok? Aqui tem algumas bibliografias de onde eu tirei alguns textos para compor os slides. Vou interromper aqui o compartilhamento. Deu para entender? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Oi, gente. Deu para entender? Depois, se vocês forem lendo os slides, lendo o conteúdo, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no grupo, tá? Eu só não respondo no dia da prova, tá bom? Ok. A Cássia disse que deu uma boa introdução da disciplina. A gente vai estudar ainda, Cássia, muito no decorrer do semestre, tá? Alguns textos. Olha, comigo, Bruno, é tudo simples. Eu não dificulto nada para aluno, tá? Tudo simples, a gente vai falar numa linguagem bem simples, para que todos nós compreendemos, tá? O que está sendo, qual que é a proposta da disciplina, a proposta da ementa, a gente quer compreender. E outra coisa, a gente está formando professores, né? Vocês deverão usar uma linguagem que os alunos de vocês também, lá, quando vocês estiverem trabalhando, entendam o que vocês estão falando. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando coisas difíceis que ninguém vai entender, né? Porque vocês precisam compreender o conteúdo e aprender, né? A gente espera que vocês aprendam e me ensinem também, para vocês trabalhar lá com os alunos de vocês. Vocês serão professores, serão coordenadores, serão diretores, né? Então, precisam compreender para ensinar. Bom, gente, se não tem nenhuma dúvida, eu vou terminar por aqui. Depois esse link vai vir para mim, eu vou gravar, salvar no YouTube e coloco lá também na rota de aprendizagem para vocês, tá bom? A turma é pequena, né? Essa turma de vocês, estou vendo aqui só 13 alunos. Oi, professora. A senhora já tinha feito a chamada, já? Não fiz. Eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, porque eu vou tirar uma foto, e a foto aqui eu faço a frequência pelo nome de vocês. A frequência, Kelma, geralmente são 4 frequências, 4 presenças, né, ou 4 faltas por aula, e geralmente eu faço a frequência. Hoje, como teve aula, a gente coloca 2 presenças para quem esteve na aula, e 2 presenças para quem lê e faz o material, a atividade lá na rota de aprendizagem, tá?
Então, toda aula tem uma atividade para fazer. É nessas atividades que eu baseio para fazer a frequência. Ok, gente? Hoje é um pouquinho diferente porque a gente teve essa aula aqui no Google Meet. Mas toda semana vocês têm que fazer as atividades, porque tem gente que reprova porque não faz atividade, tá? Então, quando você lê o material, eu tenho um relatório dizendo que você leu o material. Quando você faz a atividade, eu tenho que validar a sua atividade para eu te dar a frequência, tá? Vamos lá? Quem pode abrir a câmera para eu fazer uma fotinha nossa? A Lucivane, a Edjane, Elma. Vou tirar esse óculos para ver se fica mais bonito. Vamos lá. Quem pode abrir? Abre aí, por favor, rapidinho. Toda bagunçada, mas nada não. Tá certo. Ó. Estamos bonitos, vamos dar um sorrisão aí. Aí, tirei, deixa eu ver se ficou boa. Olha no grupo para ver se ficou boa. Vou mandar aí. Cadê? Avaliação. Você não vai para a escola mais não, bonita. Acho que ficou legal, né? Nossa foto. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Um beijão para vocês. Não esqueçam de escrever, tá? Se precisar de ajuda, é só me chamar. Beijo. Você se Maria Joaquina. Beijo, nós nos encontramos aí antes da prova, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau.